Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET do primeiro ano do ensino médio, volume 7, semanas 3 e 4. Nós vamos continuar a conversar sobre conservação da energia mecânica. Então, se nas semanas 1 e 2 o nosso conteúdo foi mais teórico, agora nós vamos usar um pouco mais da matemática na compreensão da conservação da energia mecânica. Então, nós já vimos, que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Ou seja, um objeto ele poderia ter mais energia cinética ou mais energia potencial, porém, mesmo que mude de um para outro, no total a energia mecânica se conserva. Nós vimos também das forças dissipativas, como por exemplo o atrito, que aí ele tem que ser considerado nessa equação também para que se conserve. Então, eu tinha, por exemplo, um pouco de energia cinética, um pouco de energia potencial, elas se transformaram e nessa transformação eu voltei um novo valor de energia cinética, um novo valor de energia potencial, mais um valor que foi a energia dissipada pelo atrito. A soma dessas três tem que ser igual à soma das duas primeiras. Essa que é a ideia. Ele vai dando alguns exemplos aqui. Então, um objeto quando cai de uma determinada altura, é que no início, sem velocidade nenhuma, ele só tinha energia potencial gravitacional. No momento que ele vai caindo, ele vai adquirindo velocidade, ou seja, energia cinética, e vai diminuindo sua altura. Então, ele vai diminuindo a energia potencial gravitacional e vai começando a ter cada vez mais energia cinética, até esse instante quase em que ele alcança o chão, onde ele já não tem altura nenhuma, então a energia potencial gravitacional é zero, e energia cinética é a única energia que tem aqui. Se não houve nenhuma dissipação com atrito com ar, nem nada assim, toda a energia potencial gravitacional desse início se transforma em energia cinética no final. Aí ele mostra aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, foi aumentando a energia cinética, foi diminuindo a potencial, mas a soma das duas é sempre o mesmo valor. Essa que é a ideia principal que vocês têm que compreender. Aqui também um outro exemplo em relação a agora energia potencial elástica, né? Então, nessa situação daqui, ele tinha energia potencial gravitacional, a altura dele diminui, só que com a diminuição da altura, a mola começa a ficar esticada. Então, eu deixo de ter energia potencial gravitacional e passo a ter energia potencial elástica. Lembrando que no PET volume 6 nós estudamos cada um dos tipos de energia. Então, se vocês não estiverem recordando, volta aí, vai no meu canal, fiz vídeo sobre cada semana do PET do volume 6. Relembro o que é cada uma das energias: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Tá? Porque agora vocês vão usar isso tudo ao mesmo tempo aqui. E aí, novamente, se conserva. Aqui ele vai mostrar também, vai falar um pouco sobre a órbita, né? Da Terra e a relação de força igual a massa vezes a gravidade. E aí se ele está mais perto, mais longe, como é que ficam essas relações de força. E aí com isso como é que fica a energia potencial gravitacional também aqui. Então ele vai mostrando em todos esses exemplos. O que eu quero ver com vocês aqui? Comentar rapidamente um pouquinho sobre a que ponto vocês têm que ficar atentos nas atividades para conseguir fazer elas da melhor maneira possível. Então, a primeira é bem teórica, só para ver se vocês entenderam esse conceito, né? O que significa afirmar que a energia se conserva. Então, releiam um texto desse e inclusive da semana anterior, vocês vão responder isso aqui tranquilamente. Aí ele vai dar um exemplo aqui com um carrinho de montanha-russa para vocês terem que responder. Nós usamos montanha-russa como exemplo no vídeo anterior, quando falamos das semanas 1 e 2. Então, qual que é o princípio da montanha-russa? Na parte mais alta, que é no ponto A, tem bastante energia potencial gravitacional. Quando o carrinho vai descendo, vai diminuindo a energia potencial gravitacional, vai se transformando em energia cinética. No B não tem energia potencial gravitacional, porque não tem altura, só tem energia cinética. E no C tem um pouquinho de cada, né? Tem um pouco de altura, então tem um pouco de energia potencial gravitacional, e vai ter velocidade também, então vai ter energia cinética. E aí vocês conseguem responder aqui a velocidade em cada um. Ah, mas como que eu acho a velocidade?
Bom, você tem as fórmulas de energia, cada uma das fórmulas de energia potencial gravitacional, que é o mgh, essa energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Você sabe que isso se conserva. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Primeiro, vai no ponto A, aqui só pede no B e no C para calcular, né? Mas o ponto A, onde tem 20 metros aqui, e ele está em repouso, você sabe que ele só tem energia potencial gravitacional. Aqui então vai ter toda a energia do sistema. Quando você calcula no ponto A, você sabe qual que é a energia total. Aí no ponto B, você vai saber que mv ao quadrado dividido por 2, que é a energia cinética, é igual à energia que tinha no ponto A, que você vai ter calculado. Aí você vai achar o V. E aí no C, você vai fazer os dois. A energia potencial gravitacional mais a energia cinética é igual a esse valor inicial aqui, que é o da energia mecânica. Então, o ponto A, como a partícula está em repouso, você consegue calcular só usando a fórmula de energia potencial gravitacional a energia total do sistema, porque é só o potencial que tem nesse ponto A. Achou ela vai ser a mesma para B e para C. Aí você só iguala com as fórmulas de cinética e, no caso da C, com as duas fórmulas somadas. Agora vocês vão ter que testar mais sua matemática, mas é um exercício interessante e não é muito difícil. Outro carrinho de montanha-russa aqui, só que ele tinha uma mola, tá vendo? Essa mola, ela transferiu energia para o carrinho, que adquiriu energia cinética, e foi capaz de subir essa parte mais alta aqui da montanha. Despreza o efeito do ar, então não tem dissipação de energia. Admite que o atrito do carrinho estiliza montanha-russa, que não há atrito, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de dissipação de energia aqui. Qual a altura máxima que o carrinho consegue atingir? Então vamos lá, você vai calcular aqui a energia potencial elástica que tinha nesse carrinho. Né? Ele te dá aqui os valores iniciais. Essa energia elástica vai virar energia potencial gravitacional aqui em Z. Então você iguala, o valor que você achou aqui vai ser igual a mgh. E você vai saber qual que é esse valor máximo que o carrinho consegue atingir. Se ele atingir um valor, você sabe que Z é igual a 10. Se ele atingir um valor menor que 10, tipo, sei lá, 8, então ele vai vir só até esse ponto aqui e não vai conseguir e vai voltar. Mas se você faz a conta e sabe que ele atingiu 12, o que isso quer dizer? Que ele vai subir 10, ainda sobrou energia que ele poderia ter subido mais, mas como não tem mais nada para subir, essa energia está em forma de velocidade. Então ele vai continuar e vai descer. Se ele só conseguir dar certinho, essa mola empurra ele, ele para exatamente nesse ponto aqui. Então menos do que 10, ele desce, mais do que 10 ele continua para frente. E 10 certinho ele pararia aqui. Então é só igualar. Energia potencial elástica com a fórmula da energia potencial gravitacional, que você acha o valor de H e compara com o valor de Z. No 4, você vai ter um... eles sempre usam, né? Eles estão fazendo essa piadinha de sempre usar pão de queijo como objeto, mas tudo bem. Então você pega um objeto e atira ele usando um arco. Você sabe, então, que este arco que foi esticado aqui na 0,5 metros, então esse arco está com uma energia potencial elástica. Quando você solta o arco, o objeto começa a se movimentar porque a energia potencial elástica do arco foi transferida para o objeto e se transforma em energia cinética. Igual às duas, né? Então, mv ao quadrado dividido por 2 é igual à fórmula da energia potencial gravitacional. Gravitacional não, desculpa, energia elástica. E aí você igualou os dois, né? Se tiver com dúvida nas fórmulas, gente, lembra que nesse próprio PET aqui, ó, vocês voltarem um pouquinho, tá vendo? A fórmula da energia potencial gravitacional, a fórmula da energia potencial elástica, que é Kz ao quadrado, Z é o tanto que deslocou, tá? Dividido por 2. A da cinética deve estar aqui também, que é mv ao quadrado, aqui, ó, mv ao quadrado dividido por 2, tá? Essas fórmulas aqui estão todas nessa apostila. Você precisa só voltar lá que vocês lembram. Então, esse x aqui, né, vai ficar kx ao quadrado dividido por 2, é o tanto de energia potencial elástica que tem, que vai virar energia cinética, que é m, tá aqui, né? V ao quadrado, é o que você quer descobrir, dividido por 2. Iguala essas duas fórmulas e acha o valor de V. Então, esses 4 primeiros exercícios é bastante matemática.
Mas se você entendeu, ler devagar e entendeu esses exemplos, está vendo onde eles fazem essas igualdades aqui entre, por exemplo, aqui entre energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, está vendo? Ele isola o Z. Você entende essas propriedades da matemática, de equação, vai ficar tranquilo. Então, a maior dificuldade desses exercícios não é a física, porque é muito fácil você saber que tipo de energia que está e que energia que vai virar. A questão é jogar isso tudo nas fórmulas, igualar e fazer as contas certinho. Então, às vezes, o exercício ele é mais difícil pela matemática do que pela própria física. Então, 5, né, a velocidade necessária para a nave espacial escapar da atração gravitacional. Então, aqui, ó, vai usar essa fórmula daqui. O V tem que ser maior ou igual a raiz de 2G e R. R é a distância, né, entre o objeto e a Terra. Tá? Então você vai basicamente pegar esses valores de G e de R e jogar nessa fórmula daqui, ó, GR, e vai ver a velocidade que você vai achar aqui. Então tem que ser igual ou maior do que ela para escapar da gravidade. A aplicação pura e simples dessa fórmula. Qual que é a dificuldade? A dificuldade tem uma raiz aqui e tem notação científica, 10 elevado a 7, 10 elevado a 6. Então é um exercício que eu sugiro fazer com calculadora. Pode ser até a calculadora do computador ou ou Excel ou qualquer outro aplicativo, né, software que faça esse tipo de conta. Eu acho que o foco aqui não é tanto esses caras fazendo tanta continha matemática, ainda mais que envolve raiz, nem toda raiz vai dar número exato, mas é entender a ideia. E o 6, por último, você tem um objeto aqui de massa desconhecida, que é abandonado em queda livre, de uma altura de 200 metros. Então ele tinha uma energia potencial gravitacional. Qual que é essa velocidade adquirida que ele vai ter? Ou seja, qual que é a velocidade que ele vai ter após cair 200 metros? Em Júpiter, na Lua, em Marte e no Sol. Então o que você vai fazer? Vai voltar no exercício 5, que você tem a gravidade de cada um desses e vai usar a fórmula. Energia potencial gravitacional é igual a mgh. O m você não sabe a massa, mas você sabe o h ou o z, né, é a mesma coisa. Você sabe o g, ok? Então, qual que é a dificuldade aqui? Poxa, mas como que eu, não tendo a massa, vou saber a velocidade? Olha só, quando nós igualamos mgh, que é energia potencial gravitacional, é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, você tem o m de um lado da igualdade, você tem o m do outro lado da igualdade, eles se anulam. Quando você passa um m para o outro lado, ele vai como divisão, um m corta com o outro. Então a sacada desse exercício é te mostrar que quando estamos falando de uma energia potencial gravitacional virando energia cinética, a massa não importa. Porque você iguala as duas fórmulas e aí você vai ver que você não precisa do valor da massa. Você vai ter o Z ou H, né? Você vai ter o G do exercício anterior e você vai calcular o V. É ele que você tem que isolar e calculá-lo. Ok, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo dar uma dica aqui. Eu uso o Linux, eu não uso o Windows. Mas a calculadora é igualzinha. Olha só, quando você abre a calculadora, seja do Windows, seja do Linux, ela é bem simplesinha. Mesmo ela sendo simplesinha, ela já tem aqui a raiz, ó. Né? Você vai ter que fazer continha com raiz na 5 e na 6, e nem sempre você vai saber fazer de cabeça porque dá uns números quebrados. Então, esse modo básico, você já consegue calcular a raiz. Mas se você vier aqui, você consegue vir no modo avançado e ele te dá outras coisas também. Então, aqui você consegue usar notação científica, igual 3,39 vezes 10 a 6. Você consegue colocar isso aqui também, tá? Então, quando você usa aqui, ó, esse x elevado a y, né, o expoente, então, sei lá, 10 elevado a 6. Então, em vez de fazer 10 né, 1 e 6 zeros
na frente dele, ou 8 zeros na frente, essa calculadora, tá vendo? Já faz isso para você. Então, por exemplo, aqui, o R do Sol é 6,96 vezes 10 elevado a 8. Tá vendo? Fica bem mais fácil você fazer a conta do que você escrever por extenso tudo. Então, esse é o R aí vezes o G. Né? É legal até pôr entre parênteses para não bagunçar tudo, né? Então, você tem esse é o R, beleza, o R vezes o G, que é 274. Se fosse igual, ó, a gente dá o valor todo. Claro que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, você pode arredondar isso para 1,91 vezes 10 elevado a 11. Mas eu estou te mostrando que a própria calculadora do computador vai ajudar vocês a fazer as continhas da 5 e da 6. Ok, pessoal? Tem bastante matemática, né, nesse exercício, mas vai dar tudo certo. Se você for aluno de alguma das escolas que eu dou aula e ficar com dúvida na hora de fazer essas atividades, me procure pelos meios oficiais de comunicação. Esse é o último PET antes do recesso aí das festas de final de ano. Ele é um pouquinho grande, mas vamos lá, vamos concluí-lo para janeiro entrarmos na última etapa desse ano letivo. E se você não é aluno meu, de alguma das escolas que eu dou aula, seja bem-vindo ao meu canal. Tenho feito vídeos comentando os PETs dos 3 anos do ensino médio de física. Aproveitem e se inscrevam no meu canal para sempre receber as novidades. Se conhecer alguém que está em outro ano do ensino médio fazendo os PETs aqui, né, do governo de Minas, indique meu canal para eles aprenderem também. Novamente, eu não gosto de fazer vídeo dando a resposta das atividades, eu gosto de dar o caminho das pedras, eu quero que vocês tentem fazer para que vocês aprendam. O mais importante aqui não é copiar um exercício pronto de alguém e me entregar, é vocês aprenderem. Beleza, pessoal? Então, conto com vocês. Vamos seguindo em frente. Muito obrigado e até a próxima.